nós nos encontramos perante a Tua face e nós nos levantamos, Senhor da glória, pelas primeiras horas deste dia para Te adorar, para bendizer ao Teu nome, para glorificar ao Senhor, para colocar no Teu altar, Espírito Santo de Deus, as nossas vidas, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu poderoso nome, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E possa participar lendo conosco Êxodo capítulo de número 10, o versículo 1 ao versículo 4. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que ponhas aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Amém. Amém. Como os irmãos podem notar, essa parte que nós estamos lendo agora não é o início do encontro de Moisés com Faraó, certo? Nós estamos vendo aqui que mesmo assim, Deus ainda diz: vai até ele. Mas já tinha acontecido anteriormente o mesmo chamado, a mesma ordenância. Deus, com todo o poder, com toda a sua autoridade e com tudo que ele já vinha demonstrando no Egito, a frase que nós acabamos de ler estava dizendo: vá. Mas saiba de uma coisa, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Você vai chegar lá, os sinais vão estar sendo manifestados, as minhas mãos vão estar operando, Faraó e os egípcios irão ver, irão contemplar e irão sentir o que eu estou fazendo quando alguém não obedece às minhas ordenanças. Mas saiba, pode ficar tranquilo. Imagine ele falando, Deus falando dessa maneira: fique tranquilo, Moisés. É quase que Deus estava dizendo assim mesmo: eu conheço o Faraó, mas primeiro, antes do conhecer dele, sou eu que orquestro todas as coisas. Sabe que quando você chegar lá, o coração dele vai estar duro. E o motivo disso, o motivo do coração dele estar duro, é para que eu mostre os meus milagres. É para que eu mostre quem eu sou. Imagine você que tem nas suas mãos o poder da palavra do Senhor, a autoridade da palavra do Senhor, em que todo ser humano que um dia compreender e ver, ele iria estremecer, tanto o ímpio quanto aqueles que já passaram pelas igrejas ou estão nas igrejas. O correto seria aqueles entre nós, né? Claro que aqui Deus está falando Moisés e até Faraó. Mas imagine entre nós, qualquer que fosse a palavra que fosse ministrada através da Bíblia, seria acatada com todo o temor. Teria que ser acatada com todo respeito. Teria que ser atendida com toda a força do nosso coração. Uma das coisas que Faraó tem ou teve na época que nós não nos encontramos, sabe o que era que ele tinha? A palavra de Deus. Moisés não sabia o que era a palavra do Senhor.
Mas eu e você ouvimos essas palavras quase toda a semana. Até mesmo quase todos os dias que você sai, ou você vai no caminho para o seu trabalho, você vai ouvindo louvor, ou se você chega lá, você ouve louvor, ou você ouve uma ministração, ou você se depara com a palavra do Senhor. Então, nós estamos cobertos pela palavra do Senhor, não no sentido de nós nos cobrirmos com ela, mas parece que ela está dizendo, eu estou aqui e você não está dando a mínima para mim. Né? É como se fosse uma coisa tão normal como o ar que nós respiramos. É tão importante que nós não damos o valor devido a ele. Mas ele está ali constantemente vindo sobre os nossos pulmões e fazendo com que esse corpo mantenha-se de pé. Mas no dia que ela cessa, que esse ar cessa, o que acontece com o ser humano? E agora imagine que a palavra do Senhor, ela é vida. Mas engraçado que parece que o ar está aí para todo o tempo, né? O ar está todo o tempo, está aí. Você não paga por ele, você não briga por ele, você não faz nada por merecer, mas você está recebendo o quê? O dom de respirar. E ele está sendo ordenado, orquestrado pelo Senhor a vir aos seus pulmões e sair de lá e trazer sobre cada ser humano um fôlego de vida. E o ser humano vive na face desta terra sem merecer este fôlego de vida. Mas ele está lá. A palavra, ela é vida. Tratando para nós, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso respeito, para nós seres humanos, crentes que acreditam nela, ela se torna vida. E muitas das vezes, quando nós estamos constantemente com ela, mas ela está conosco, mas nós não estamos com elas, é que nem o ar que nós respiramos. Só há vida em nós pela misericórdia do Senhor. Não era para ser assim. A palavra do Senhor teria que ser a nossa vida. Então, todos os momentos que alguém viesse ministrar, e se você soubesse da verdade da ministração, entendesse a ministração, me dissesse assim, esta palavra está vindo da Bíblia Sagrada, está vindo de Deus, estou me entendendo, então eu vou inclinar os meus ouvidos e eu vou dar a atenção, porque Deus irá falar. Isso não existia antigamente? Vou inclinar os meus ouvidos e o que Deus falar pela palavra eu vou acatar. Mas infelizmente hoje nós nos deparamos com esse sentimento. A palavra está todo o tempo em nós, nos cobrindo, mas nós não estamos nela. Se as minhas palavras estiverem em vós, o que é que diz mais o versículo? Essa parte também está correta, mas existe um outro trecho antes desse. Se a minha palavra estiveres em vós, daí, vós estiveres em mim, na minha palavra, aí entra o outro trecho. Então isso significa que se eu saio da minha casa, eu coloco o louvor, eu chego no trabalho, tem louvor, tem palavra, vou na igreja, tem louvor, tem palavra, tem testemunhas, as minhas palavras, elas estão em vós, diariamente, não é isso? Mas vós estão nas minhas palavras? Estão em mim? Mas aqui, o versículo que acabamos de citar, ele diz, se essas duas condições se casarem, pedireis o que queres.
Porque Deus sabe que você não vai pedir um absurdo, que você sabe o que você realmente vai pedir, pelo temor da palavra do Senhor. Você não vai sair pedindo qualquer coisa, né? Você vai pedir tudo com sabedoria, porque a palavra do Senhor está com você. Você vai pedir com discernimento, porque a palavra do Senhor opera através de você. E quando abrimos a nossa boca para orarmos, saberemos orar, pois a palavra também não cairá em relação à nossa vida, contraditório, porque o meu povo, quando ora, não sabeis orar, é porque não sabe pedir. E muitas das vezes pede para os seus próprios deleites, para os seus próprios desejos, para as suas próprias vontades. Então isso significa que nós estamos vivendo em um tempo em que a palavra está no povo. Mas o povo não está na palavra do Senhor. Ai, aquele momento em que você vai ver mais tarde, lá para frente, em que Deus diz a si mesmo: separa esse povo, faça com que eles se consagrem, pois eles vão chegar diante de mim. Separe esse povo, pois eles vão ouvir a minha voz. Olha Deus falando. Moisés, separa esse povo, consagra esse povo, prepara ele, pois eles vão ouvir a minha voz. Moisés fez, e o povo disse: Moisés, tudo quanto Deus falar, nós atenderemos. E o povo foi lá. Só tinha uma coisa: não atrapaceis, não coloqueis os vossos pés na montanha, no monte. E Deus, quando começa a falar, o povo começa a dizer: Moisés, não queremos mais ouvir a voz de Deus. Fale você com Deus. E ele fala a você e você fala a nós. Porque nós não suportaremos. Então Deus estava dizendo assim, imagine que esse seria o sonho dos crentes hoje em dia, não era? Fazer com que o grupo de crentes fosse separado por Deus para dizer assim: eu vou me revelar a vocês em conjunto, eu não vou me revelar em vocês pessoalmente. Eu vou me revelar a vocês em conjunto. Separe aí povos de todas as nações. Vamos fazer o que hoje chamam de conferência. Vamos fazer uma atualização na vossa fé. Para que vocês passem a entender, de fato, a acreditar com todo o vosso coração que eu ainda sou Deus. Mas sabe o que aconteceu? Deus fez isso. Deus fez isso. Ele separou o povo. O povo se separou, o povo ouviu, o povo viu, o povo sentiu, mas o povo se desviou. Aí, pensando bem, Deus diz assim mesmo: olha, já tive experiência no passado. Eu sei como é, né, fazer todo um projeto de me revelar nessa atmosfera. Porque a presença do Senhor, ela é algo que nós não conseguimos mensurar, medir, quantificar. A presença do Senhor é algo que não está sobre o nosso entendimento, sobre a nossa mente. A presença do Senhor é algo que nós não conseguimos de forma alguma mensurar. Imagine que naquele dia que ele desceu naquela montanha, houve trovões, raios, relâmpagos, barulhos e o povo estremeceu. Presença do Senhor em coletivo. Só que Deus não desistiu. Uma vez a gente vai ver que Deus também não desistiu inteiramente de se apresentar para mais pessoas. Olha só. No Novo Testamento tem um episódio, né, que Deus se revela a um grupo de pessoas bem seleto, mesmo assim, bem exclusivo. Quem são esses grupos? No Novo Testamento, quem é essas pessoas? Oi? Quantos discípulos tinham lá? 3. Então, olha só. Deus chamou várias pessoas no Antigo Testamento. Ele teve uma confiança de dizer: eu vou me testificar e vou provar que sou com você, Moisés, e vou provar que eu sou o Deus dele. Por quê? Porque quando Deus envia Moisés até o povo, ele diz: se eles perguntarem quem te enviou, diga apenas que eu sou te enviou. Farei alguns milagres e alguns prodígios através da tua vida, e nisso eles têm que acreditar. Só que isso não foi o suficiente, né? Parece que isso não foi o suficiente.
Deus vai lá e se revela pessoalmente. Ele diz assim mesmo: a palavra desses meus servos são verdadeiras, ainda que você não acreditam nela. Aí Deus vai lá e testifica que está com Moisés. Mas Deus vê a ação e a atitude, o comportamento do povo. E Deus diz assim mesmo, quase que um pensamento de tristeza: eu fiz o melhor por esse povo, eu estou fazendo o melhor por eles, mas eles não querem nada. A partir daquele momento você vai ver poucos, por uma ou duas, três pessoas só, que durante todo o Antigo Testamento Deus vai se revelar. Agora no Novo Testamento ele já não se revela à multidão, ele se revela apenas àqueles que são discípulos de Jesus verdadeiro. Ele começa a dizer assim mesmo: não vou mais me revelar, eu posso até chamar a igreja cheia, mas eu não vou me revelar mais a eles. Vou me revelar àqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que querem a palavra no seu coração, aqueles que têm a vida dentro do seu coração, aqueles que inclinam seus ouvidos a ouvir as minhas palavras, aqueles que temem ainda quando se ouve a palavra do Senhor, os 10 mandamentos, o que ele escreveu em Deuteronômio, o que ele descreveu no livro de Levítico, o que ele descreveu no livro de Êxodo. Quando ele vai dizer, você vai ver nesse fim dessa paraxá, você vai ver que ele diz: guarde todas as palavras e tende lembrança dela continuamente na sua vida, de ano a ano, de todos os dias. Lembrem-se dessas palavras que eu estou falando a vocês e a temam. Ele não disse só para você pegar a Bíblia, ler: já fiz a minha parte, deixar no canto. A palavra está em você, mas você está na palavra. Existe tremor de nós em relação à Bíblia, em relação à palavra do Senhor. Ou hoje existe questionamento, existe objeções, e às vezes existe até facções dentro da casa do Senhor. Facções como a Datã, Abirão, né? Pessoas que se levantam para se oporem à palavra do Senhor, e nós vamos chegar lá ainda. Pois Deus está procurando os fiéis da terra, aqueles que ainda temem ao Senhor e a sua palavra, aqueles que ainda, quando dizem aqui, quando falam a respeito das Sagradas Escrituras, das ordenâncias que ele pede para se fazer lá. Por quê? Porque o nosso pensamento, quando nós aceitamos a Jesus, era obedecer tudo o que estava aqui. Mas se você lê a Bíblia todos os dias, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitas coisas que nós precisamos colocar em prática. Tem muitas coisas que precisam ser relembradas. Nós não podemos ficar só com a ministração do pastor, do irmão, não. Nós temos que ler a palavra, que é quando Deus senta com você e ele começa a conversar com você, e você começa a sentir Deus falar com você, e principalmente quando ele chama a atenção do povo a algo que o povo precisa fazer para que Deus possa realizar. Então, quando Deus ele chamou nesta hora Moisés para falar com o Faraó, o coração de Faraó estava mais... Sabe aquela pessoa que nunca ouviu a palavra do Senhor e alguém que sempre está ouvindo, e de repente Deus coloca na balança essas duas pessoas? Faraó não tinha, ninguém falava de Deus para Faraó. Faraó tinha o porquê negar de um povo sair da sua terra, não tinha? Não conheço esse Deus, não sei quem é esse Deus, não, esse povo, eu sempre conheci eles como escravos, trabalhadores, que fazem a edificação da minha cidade, eles têm comida, eles têm casa. Porém, esse povo conhece a Deus. Já ouviu falar, frequentemente ouve falar de Deus. Imagine você, no lugar de Faraó. De repente Moisés chega lá para você e diz assim mesmo: olha, deixa o meu povo ir adorar no deserto. Que? Não te conheço, não conheço o teu Deus.
Como é que eu vou deixar uma nação sair daqui? Trabalhadores sair daqui? Perdeu um parafuso, Moisés. Agora, ele tem o porquê objetar. Ele tem porquê questionar. Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor, que já somos, servos de Deus há algum tempo, nós não temos porquê questionar. Se você tem certeza que a palavra que está sendo ministrada vem da parte do Senhor, você não tem porquê questionar. Agora, como ter essa certeza? Até porque você vai entender uma coisa, né? Ouvir de tudo e reter o que é bom. Você sabe o que é bom? Ou só ficamos com esse versículo, ouvir de tudo e reter o que é bom. Mas sabemos o que realmente é correto, o que é certo. Sabemos o que é verdade, o que não é verdade. Sabemos o que vem de Deus, o que não é de Deus. Ou sabemos apenas viver aquela parte que cabe à mulher de Jó. O bem de Deus, as bênçãos do Senhor, eu dou glória a Deus, eu levanto as minhas mãos, eu glorifico ao Senhor, mas o mal que é, eu não sei aceitar. O mal, que aparentemente parece ser mal, mas é uma correção, é uma puxada de orelha, é algo que está caracterizado dentro desses termos. Não é comigo. Deus conhece o meu coração. Deus não está falando comigo. Ele está chamando o seu povo, mas o Senhor conhece o meu estado. Olha só, Deus está chamando o seu povo a algo, a uma missão, e a pessoa diz ainda, Deus conhece o meu estado. Agora, quem é maior? O teu pensamento ou a ordenância de Deus? Né? Se ele está chamando a algo, significa que ele vai se responsabilizar por aquilo. E ele vai tomar a frente. Ele vai precisar apenas que você tenha fé. Apenas que você acredite, passe a acreditar na sua palavra. Ele vai providenciar tudo. Mesmo que você diga, eu não tenho. Mas até onde Deus é Deus na tua vida? Somos como Tomé? Né? Quem é que conhece Tomé na Bíblia? O que foi que Tomé fez? É a parte que cabe a ele, que é lembrada no mundo evangélico até hoje. E ele só acredita, ele só obedece se estiver dentro dos seus termos. Ele só atende se ele estiver com as condições. Ele não sabe mais o que é viver pela fé. Deus está ordenando, ele quer ver a tua fé, quer ver o teu posicionamento, ele quer ver a tua atitude. Quem providencia não somos nós. Não é isso, igreja? Quem providencia e quem faz chegar não somos nós. Não é pela força do teu braço que você vai conquistar. Não é pela tua sabedoria. Né? É o Senhor, teu Deus, que faz todas essas coisas. O Senhor, teu Deus, que te colocou nessa terra. O Senhor, teu Deus, que te deu essa casa. O Senhor, teu Deus, que te deu a saúde, te deu o emprego. O Senhor, teu Deus, que te deu tudo que você olhava em outra hora e dizia, não tinha como eu conseguir. Deus foi lá e agiu. E quando Ele pede a nossa ajuda, tem que estar dentro dos meus termos. Se não tiver, eu não faço. Faraó tinha por que questionar. Faraó tinha por que questionar e não obedecer. Mas nós não temos. Não há em nós nada que possa questionar o que Deus pede para nós. Quando se trata de Deus e para Deus, não pode haver. É como se nós estivéssemos desvalorizando o ar que respiramos. Se torna tão normal que eu já não dou a devida atenção. Mas é algo que o ser humano, eu acredito, eu não tenho hoje uma pesquisa, né? Mas eu acredito que tem ser humano que 5 minutos em diante, se ele ficar sem respirar, acabou. Né? Começa a desfalecer os seus órgãos. Começa a desfalecer o seu corpo. E ele começa a morrer.
Se não há vida em nós, se a palavra do Senhor não está, se nós não estamos na palavra do Senhor, não há vida em nós. Aos poucos vai morrendo a fé, aos poucos vai morrendo a obediência, aos poucos vai morrendo o temor. Aos poucos nós vamos abandonando aquele primeiro amor. Já não somos mais aquelas pessoas que se esforçam de todo o coração à medida do que Deus já proporcionou para nós, porque parece que não existe mais nada que eu precise alcançar. Estou no nível que eu gostaria de estar. Quando nós não tínhamos nada, nem bicicleta, não tínhamos nada, nós tivemos um encontro com o Senhor. Hoje nós temos uma estabilidade, não como o mundo oferece, mas uma estabilidade para você viver bem, para você se alimentar, para você ter uma vida boa, né? Mas parece que o amor cessou, as buscas cessaram. Hoje as guerras não é mais para conquistar, hoje as guerras é para sobreviver. Nós estamos tentando sobreviver. Não é mais para conquistar. O decreto do Eterno, né? Nós fizemos a leitura em Êxodo capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Vou ler aqui um pouco, porque agora que nós vamos dar início. Quando o Eterno chama Moisés, ele diz, vá, né? Que é bom. Avise a Faraó, porém eu mesmo endurecerei o coração de Faraó e de seus servos, para que eu demonstre esses meus sinais entre eles. Êxodo 1:10, nós acabamos de fazer essa leitura. A partir de agora, é o Eterno que fala a Moisés com palavras firmes, pois Adonai está prestes a enviar os últimos avisos para o Egito. Uma praga de gafanhoto que iria cobrir toda a face da terra, e onde houvesse um verde, eles iriam destruir de tal maneira que ainda não se tinha visto. O Egito iria perder toda a esperança que eles tinham, que era em sua agricultura, pois o Egito era rico na produção e na terra. Devido às suas terras serem banhadas pelo rio Nilo, havia fartura em sua terra. Agora o Eterno estava removendo a força do Egito, e alguns faziam comentários. Deus está agindo. Quando Deus começa a mostrar os primeiros sinais, qual foi o primeiro sinal que Deus mostrou nos primeiros encontros de Moisés com Faraó? Qual foi o primeiro sinais? Exatamente. Os primeiros sinais que foi demonstrado, sabe o que aconteceu? Não teve ação direta a Faraó. Eu só vi um cajado se transformar ali em uma. E a outro sinal foi que não foi a mão de Faraó, foi a mão de quem que ficou leprosa? A mão de quem? A de Moisés. Não foi a mão, nada atingiu a pessoa de Faraó. Os sinais que Deus tinha mostrado, nada atingiu o Faraó e nem os egípcios. Se nada está me atingindo, está bem. Deus está falando, mas nada está me atingindo. Mas os sinais estão aí. Não é isso que acontece? Deus está falando, nada está me atingindo, nenhuma área da minha vida, nem saúde, nem sentimental, nem financeira, nada, nem profissional, mas Deus está falando comigo. Aí chega aquele pensamento, Deus me ajude, mas com certeza Deus não está me chamando a atenção um pouco mais, direto, como ele acabou de falar aqui. Por quê? Porque Deus está mostrando sinais, estou vendo sinais, mas nada está me atingindo, nada está atingindo a minha casa, nada está atingindo os meus negócios, nada está atingindo o meu casamento, nada. Pelo contrário, quem está falando é quem está sendo atingido. Quem está falando a palavra do Senhor que está sendo alvo. Quem está
pregando a palavra do Senhor, que está passando pelo deserto, que está passando por prova, que está passando por dificuldade, é ele que é o alvo dos sinais, sabe? Aí o irmão vai logo dizer, está pregando, mas está passando por uma situação difícil, que negócio é esse? Nada está me atingindo, pregação bonita, mas tem umas palavras ali que não cabe a mim, que não dá a mim, né? Não deu nem para me raciocinar direito, porque perdeu o fio da meada na hora que estava falando que iria caber a mim. Eu procurei desviar os meus pensamentos, falar com o irmão do lado, olhar para o irmão do lado, tomar uma água, tirar a atenção, e não tem como você continuar na mesma linha de raciocínio, de pensamento, já que você mesmo cortou ela. Nada está me atingindo, estou com a minha vida bem, a palavra ou a orientação ou o que está sendo pedido para mim não cabe a mim. Deus conhece e Deus está me sondando e está me contemplando. Ele, ótimo. Só que os sinais não param por aí, amados. Pensem agora nisso. Os sinais não vão parar por aí, não. Aí vem o que nosso irmão Miguel acabou de falar. Deus vai começar a trazer sinais que vai começar a atingir o povo. Devagar, mas vai trazer. Por quê? Porque pelos olhos que foram feitos, não deu a devida atenção. Se nos primeiros sinais que foi feito, tivesse dado atenção, o Egito não teria padecido. Mas como Deus disse, olha, eu vou endurecer o coração deste faraó, porque eu preciso mostrar para esse povo quem eu sou, e por que eu estou lutando por alguém ou por aquele povo, quando eu luto por ele, eu luto de verdade? Então os primeiros sinais atingiu a água. Mar veio até chegar aqui nos gafanhotos, aonde atingiu a força, a economia daquele lugar. Como diz aí, toque. Não sei se é uma expressão ou se é um ditado, como diz assim, mexeu no bolso do fulano, acabou a amizade. Mexeu no bolso do fulano, acabou, não tem mais sorriso no rosto. Agora é seriedade, o negócio ficou sério. Estou começando, está mexendo nas minhas economias, está mexendo no dinheiro do homem. Agora é sério o negócio. O povo já fica ali preocupado, porque a riqueza do Egito estava sendo perdida. Mexeu nas finanças, já há uma desestabilidade. Pode até colocar na saúde. A pessoa está lá, mexendo na saúde, está passando por problema de saúde, mas a finança está bem, consegue suportar. Mas se inverter a situação, desespero, estresse, agonia, preocupação, a mente não para, já o homem já começa a entrar num processo de erupção, que é o vulcão, aquele negócio que está preso ali dentro dele, quer explodir, quer sair, com o primeiro, ou com a mulher, ou com os filhos, ou no trabalho, na igreja, não sabe com quem, já começa aquela enxurrada de estresse e o negócio já não vai ficar bom. A raiz de todos os males, a Bíblia diz que é o quê? A Bíblia não é o homem, né? A raiz de todos os males. Agora a Bíblia fala sobre isso, que existe ali um Deus que ele dá, um Deus para que essas pessoas que têm esse apego demais ao dinheiro, ele chama de mamon, não é isso? Então ele já estava prevendo o seu povo. Olha, quando Deus pede, imagine que Deus instituiu um dízimo e as ofertas e as contribuições da sua casa como uma maneira do homem não se apegar ao dinheiro. Não porque ele precisa, lembra da história de Saul? Olha, todos os animais da terra são meus. Como é que você vai oferecer algo que já é meu? O dízimo, o dinheiro, o trabalho que foi ele que deu, então todo o teu dinheiro, todo o nosso dinheiro que nós recebemos é de Deus. É de Deus. Não é nada nosso. Só que ele diz assim mesmo, tire só uma pequena parte ali, dos 10%. Não para mim, porque eu não preciso, mas para manter a minha casa.
Aí diz, por que Deus? Aí aquela outra pessoa diz assim mesmo, já que Deus mandou, né, tem que fazer a ordenança de Deus, tem para onde correr. Aí esquece das ofertas. As ofertas também é a ordenança de Deus. Dízimos e ofertas. Aí não fala só dízimos, fala as ofertas. Ah, Senhor, tu sabe, Pai. Deus está dizendo assim, tu tens apego ao dinheiro? Tens? Ah, mas o Senhor sabe que eu preciso. Lembra que foi falado ainda há pouco? Deus está ordenando. Ele não vai se responsabilizar porque tudo não é dele? Ele não pode abrir uma porta rápido, ele não pode abençoar. Muitas pessoas já deram testemunho. Eu estava precisando, uma necessidade muito grande, o Senhor sabia, e naquele momento Deus foi lá, tocou no coração de alguém, abençoou com certa quantia, ou comprou alguma coisa da pessoa, mas apareceu. A ordenança, dízimos e ofertas na casa do Senhor. Aí o Senhor disse assim mesmo, eu só quero ver até onde vai o teu apego e o teu amor, se está ao dinheiro ou se está em mim. A tua confiança está no que você tem ou se está em mim. Lembre-se de uma coisa, quem colocou tudo na sua casa, quem faz tudo por você, sou eu. Então, existe esse detalhe sobre nossas vidas. Nossos dízimos não são nossos. Nossas ofertas não são nossas. E se nós nos contentamos apenas em a obrigação com o dízimo, ainda existe muita coisa que precisa mudar no teu coração. Existe muita coisa que precisa sair de dentro de você, precisa ser trabalhado, amado. Não sei se aqui tem, mas no coração dessa pessoa que acha que só o dízimo é uma obrigação, quando já pensa nisso, já é uma obrigação, acabou para você. Olha, você pode tentar estar acertando em todas as outras coisas, mas no pequenininho, no pequenininho, o que é que faz com que passa pelo buraco de uma agulha? Qual foi o exemplo? Qual foi? Por quê? Porque é mais difícil o quê? O rico. Mas olha, hoje a pessoa não precisa ser rica. Ele não está falando da pessoa ter rica, dinheiro, porque Deus sabia que não existia pessoa, todo mundo não seria rico na face dessa terra. Mas tem pessoas que têm sentimento de rico. Tem pessoas que têm o mal de rico. Mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha que o rico. Aí é que a palavra do Senhor, ela não é uma questão, tem parte que não é literal. Então ele estava dizendo, as pessoas que se acham que têm sentimento de ricos, mas não são ricos, essas pessoas também não vão entrar. Então nós podemos estar se sacrificando em outros aspectos, mas nesse aí, falhando com o Senhor, simples. Por isso que nós temos que realmente parar para entender e ler, meditar no que Deus pede, fala, nos orienta pelas suas palavras. Porque o único que poderia endurecer o coração, quem era? Só o faraó, Que não sabia de nada. Não tinha ninguém para ensinar ele assim. Ele tinha razão. Deus tinha por que endurecer o coração dele, que já era duro mesmo. Também porque não conhecia. Agora nós, que lemos a palavra, quase todos os dias, quase toda semana, alguém ministra e a gente ouve uma ministração. Se as minhas palavras estiverem contidas em vocês, e nós, estiver contida nessas palavras, o povo de Deus seria um povo diferente. Mas não adianta eu passar na feira e ouvir louvores e dizer, olha o irmão abençoado daquela barraca, a palavra está sendo contida. Na casa do irmão, ministração todo dia. Ele coloca lá no YouTube, ele coloca a ministração dos pregadores todos os dias. Louvor de manhã, de tarde, canto, a palavra está sendo contida. Isso não te deve surpreender mais não quando você passar por aí, porque parece que se tornou normal isso. Tens que ver se realmente essa pessoa está contida na palavra.
tens que ver se realmente essa pessoa está... Quem quiseres admirar alguém, admire Jesus. Admire os discípulos. Né? Admire os homens que morreram por essa Bíblia, que entregaram a sua vida por ela, que foram fiel, que obedeceram a ela. Não admire o teu vizinho que coloca ali o louvor e diz, olha, esse vizinho abençoado. Eu aqui na minha casa logo faz a comparação. Não, eu não coloco louvor, mas o irmão lá, não é nem crente. Diz, algumas pessoas dizem, não é nem crente, mas estão colocando louvor lá. Eu que sou crente não coloco louvor. Amados, aquele irmão não está contido na palavra. Aquela pessoa não está contida na palavra. Jamais ela deverá ser alvo de comparação entre você e Deus. Se quisermos fazer algum tipo de comparação, vamos olhar para a Bíblia. Por quê? Porque quando eu passo a me comparar com o ímpio, eu não tenho por que mudar. Né? Porque o ímpio está lá ouvindo louvor, mas aí depois ele está lá numa festa, está lá, mas eu estou na igreja. Aí então não há necessidade em mim de quê? De mudança, porque eu estou me sentindo bem, sou melhor do que o ímpio. Agora olhe para os discípulos. Olhe para Jesus. Comparamos nós a nossa vida a esses homens. Há necessidade de mudança em nós, sim ou não? Aonde que nós estamos colocando os nossos olhos? Com quem nós estamos nos comparando? Quem é o nosso medidor? Vamos dizer, esse é o verso medidor de fé. Qual é o nosso medidor de fé? São as pessoas atuais, são os pastores atuais, são os pastores contemporâneos, são os irmãos itinerantes, são essas pessoas que viajam de lugar em lugar e que fazem milagres, revelam o CPF, ou é Jesus e os seus discípulos? Porque você vai ver que essas pessoas, que muitas dessas pessoas que dizem que revelam o CPF, hoje, muitos já caíram, muitos já se prostituíram, muitos já abandonaram a fé, mas estão lá. Aí quando eu olho um comparativo com relação a essas pessoas, não existe em mim nada que me constranja a mudança. Porque ele pecou, eu estou na igreja, não pequei que nem ele, então não há necessidade de eu mudar. Estou bem. Então passamos, deixa o ímpio lá fora. As pessoas dizem assim mesmo, olha, aquele vizinho que não é crente fala menos palavrão do que um crente. Aquele vizinho que não é crente trata melhor a esposa do que um crente. Comparativos, deixa um ímpio lá fora, amados. Não tem por que comparar, porque se nós, automaticamente, o teu corpo, a tua alma, o teu sentimento vai fazer comparativos com essa pessoa, e quando você vê ela errando, você não se sente no poder de se mudar, porque você vai se sentir bem em ser melhor do que ela, porque ela está pecando e você só está vindo para a igreja. Nosso alvo sempre foi e sempre será quem? Quem é o nosso alvo? Cristo, amados. Sempre foi, sempre será Ele. Então, quando eu coloco a minha vida, agora eu olho ali para aquele madeiro, vejo Cristo pregado naquela cruz e analiso por que Ele foi para aquele lugar. O que levou ele a fazer isso? E coloco a minha vida igual a dele. Eu não presto para nada. Eu preciso mudar muito. Aí eu vou fazer um nível de comparação entre a vida do meu mestre e a minha vida. Porque sabe de uma coisa? O discípulo, ele tende a se comparar com quem? Nosso alvo não pode mudar. A direção da nossa fé não pode mudar. A gente vai se perder nesse caminho sentado nessa cadeira. Não sei se algumas pessoas ainda se assustam quando vê aquele filme, O Arrebatamento, né? Parece uma cena lá que a igreja está lá, está acontecendo o culto, de repente o irmão olha para o lado, vê só a roupa.
Só a roupa do irmão, a comparação é a roupa da irmãzinha, né? Não é do jovem, né? Naquele tempo quem era mais salvo eram as irmãzinhas, não era dos jovens. Né? Então me estava dizendo, será que eu ainda me assusto? Será que eu olho para a igreja, eu estou lá no culto, eu estou com o olho lá no pastor, no púlpito, mas o outro olho está aqui? É porque tem alguns filmes que aparece que até o pastor não sobe. Tem algumas coisas, até o pastor não sobe. Então, né? Um olho no peixe, outro no gato, né? Essa expressão que usam aí. Então, amados, nosso alvo não pode mudar. Se as igrejas por aí estão mudando, quem é o teu comparativo hoje em dia? Quem é o nosso, que mede a nossa fé, nosso nível de fé, com quem eu estou me comparando? Outra hora eu admirava a igreja grande, bonita, mas olha o que aconteceu. Aí eu olho para mim e digo assim mesmo, não há necessidade de mudança, porque eles pecaram absurdamente de uma tal forma que só Jesus sabe, só Jesus na causa. Quando eu olho para lá, que eu admirava eles, em mim não há necessidade de mudança nenhuma. Né? Mantenho-se da minha mesma maneira. Agora, se eu olhar para os discípulos, não tem mais como os discípulos caírem agora, não. Os discípulos já chegaram no nível de entregar a sua vida por amor ao... É o Evangelho, né? Se o meu alvo for os discípulos, o meu destino é esse. Você sabia disso? Se meu alvo, nenhum discípulo é maior que o seu. Ele mesmo falou isso. Se meu alvo é Cristo, eu vou ter que começar a pensar desse jeito. Eu vou prosseguir, mas eu sei que em determinado momento dessa minha jornada, eu vou ter que me deparar com a morte. Por amor ao Evangelho. Ou eu paro, ou eu continuo. Se eu continuar assim, em projeção para cima, se eu continuar assim, em projeção só para frente, tu nunca vai se deparar com as coisas que estão aqui na Bíblia. Vai chegar a um determinado nível, só que não tem mais como subir, acabou, é só aquilo. Só aquela linha reta. Você não vai ter mais experiência. Agora você vai lutar contra... Sempre vai ser a mesma luta, sempre vai ser as mesmas dificuldades, sempre vai ser as mesmas experiências, sempre vai ser os mesmos dias, as mesmas noites, as mesmas dores, as mesmas sorrisos, as mesmas alegrias, tudo a mesma coisa. Aí vai chegar um dia que o ser humano cansa. O ser humano vai cansar. Bom, quem poderia endurecer o coração era quem? Quem tinha o direito de endurecer o coração? Faraó. Né? Eles nunca chegaram para ele e ensinaram. Ele não tem raiz na vida dele, pelo menos não ali naquelas poucas gerações de faraós, né? Algo que fizesse com que ele dissesse assim mesmo, no passado o Deus de Israel fez uma coisa extraordinária por nosso povo. Não teve. Faraó, que estava reinando naquele momento, ele só acreditava nele e no que o pai dele, né, e os deuses do pai dele faziam. Só isso. Aí chega alguém diferente, com um novo Deus, com uma nova ordenança, só para libertar a fonte de renda deles? Mexeu no bolso. Mexeu no bolso de Faraó. Hoje não é diferente, né? Você vê que alguns contos, relatos por aí, que São Paulo cresceu através da mão de obra, né, da parte norte e nordeste do país. Que foram para lá, eles edificaram a cidade de São Paulo e deixaram ela do jeito que está. Estão quase fazendo isso com Santa Catarina agora. De novo eu estou forte, estou devendo 2 lápis para os irmãos. Né? Então, amados irmãos, nós não podemos mais dar progresso para o Egito.
Quando o povo de Deus entende o que é servir ao Senhor, ele despoja o Egito para abençoar o seu povo. Não foi isso que aconteceu? Vai lá, peça ouro, prata, tudo que vocês pedirem, o Egito vai dar para vocês. Tudo que vocês pedirem, o Egito, vocês não vão estar mais escravos e progredindo ao Egito. Agora, tudo que o Egito tirou, eles têm que dar para vocês. Agora, como eu não marquei, eu acabei esquecendo. Tá aqui, Êxodo 10, 7. Ele diz assim: os servos do faraó disseram-lhe: por mais quanto tempo esse homem será uma ameaça para nós? Deixa o povo ir e adorar Adonai, o Deus dele. Você ainda não entendeu que o Egito está sendo destruído? O faraó é quem estava com o coração endurecido, não o povo, né? O povo já estava dizendo para faraó: olha, tu não está vendo, faraó, tudo que está acontecendo? Deixa esse povo ir. Às vezes Deus dá ordenância, mas às vezes o líder ou a autoridade da casa, que dá a última palavra, é que está com o coração endurecido. E as pessoas que estão ao redor estão vendo qual é o resultado do coração endurecido. As pessoas ao redor que estão observando o que está acontecendo. Enquanto que a pessoa que deveria tomar uma decisão não toma, está firme, né? Está firme, abalado na rocha, mas não é na rocha de Cristo, não. Está irredutível em relação ao que deveria fazer. Mas, imagine agora que na parte de Moisés, ele tinha que entender uma coisa. Olha, Moisés, não se preocupe. Acalme seu coração, Moisés. Sou eu que estou endurecendo o coração deles. Né? Ninguém quer juntar, socorrer. Né? Ninguém não. Poucos querem realmente fazer a diferença. Mas não se preocupe, sou eu que estou endurecendo o coração daqueles que não querem fazer. Não se preocupe, Moisés. Não fique estressado, não perca mais cabelo, né? Não fica mais com problema familiar por causa desse povo, por causa de Faraó. Te acalma. Deixa que eu estou ali. Vou mostrar os sinais. Só fala a minha palavra. Só me ensina. Só orienta. Só diga para Faraó. Faraó vai lá, olha, deixa o meu povo ir me adorar no deserto. Diz assim mesmo, olha, não te conheço, não sei quem tu é. Você está querendo levar minha fonte de renda e você chega com essa conversa, você nem senta, não paga um café, não paga um almoço, não faz amizade, não faz nada. Você só chega e diz que quer adorar. Que negócio é esse? Que Deus é esse? Tem que ser amoroso, tem que dar um abraço, tem que fazer ali o agar, né? Tem que fazer todo aquele rodeio. Não, a Bíblia mostra que Deus só mandou Moisés dizer, vai lá e fala a Faraó, para ele deixar o meu povo ir. Moisés ainda disse, Senhor, eu sou um homem pesado de língua. Né? Não era que seja gago não, amados irmãos, não é gagueira não, tá? Eu sou um homem pesado de línguas. Tá? Moisés sabia, você sabe quem era Moisés, né? Por perder a estribia, ele fez o quê? Por perder a paciência, foi o que Moisés fez? Matou um homem. Ele era príncipe. Ninguém parava ele. O que ele falava era ordem. Não, eu não conto conversa, não. Eu não paro muito para conversar. Eu falei a primeira, falei a segunda. Não deu, o negócio vai mudar. Vou andar diferente agora com esse povo. Né? Eu sou pesado de língua. Tá? Conheço uma pessoa que é mais calma que tu. Vou levar ela junto com você. Você será Deus para ele e ele será um profeta para o povo, que seria o seu irmão. Então nós estamos vendo aqui, observando aqui, amados irmãos, sobre esse aspecto, né, sobre esse estudo, o que Deus trouxe para a nossa vida hoje, né? É algo que nós temos que rever de fato, observar as nossas vidas. É bom a gente sorrir, é bom a gente comemorar, é bom a gente ter festa, mas não podemos esquecer que a realidade não mudou. Não é porque a gente sorriu
que a palavra tem que ser boa também, né? Não é porque a gente cantou, foi festa, que as coisas... Não, o povo tem que continuar andando na linha. E a única coisa que continua mantendo o povo de Deus na linha é a palavra dele. É a palavra do Senhor. Então, amados irmãos, eu acredito que já deu a hora aí, não já deu? Graças a Deus, nós estamos concluindo mais um dia, mais um sábado. Então vamos ficar de pé, amados irmãos, vamos adorar ao Senhor e agradecê-lo. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, grande é o teu nome que nos deu graça, força, e nos fez, Senhor, e nos faz compreender e entender as tuas sagradas escrituras. Deus, eu acredito que no tempo de hoje, a mesma dureza que aconteceu no coração de Faraó, nosso inimigo trabalha em cima disso da igreja. Deus de Israel, ajude a nos trazer mais temor, Senhor. Tudo que remete à tua casa. Jesus nos ensinou através da sua atitude e da sua ação. Ele falou, o zelo da casa do meu Pai me consome. O zelo da casa do meu Pai, tudo que eu olho e que é necessário, quem sou eu? Eu gostaria que fosse melhor, que tivesse o melhor, mesmo nessa terra. Se fosse só para ter coisas boas e maravilhosas no céu, Jesus teria só orado e esquecido tudo. Mas ele diz, o zelo da casa do meu Pai, aqui nessa terra. A casa do meu Pai é uma casa de oração, é uma casa de busca, de transformação, de mudança, é aqui nessa terra ainda. Por isso, o Espírito Santo de Deus, através desta palavra que o Senhor ministrou desta manhã, deste sábado, Shabat, o sábado do Senhor, aquele sábado que nós separamos para o Senhor, entregamos nossa oferta, o que é sagrado, o que é ordenado pelas tuas sagradas escrituras, o que o Senhor deixou como mandamento escrito pelo Senhor mesmo. Nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, entregando esse sacrifício maravilhoso, essa oferta no teu altar. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, ser melhores com o Senhor.